Recentemente, um departamento do governo brasileiro divulgou a mais recente atualização da política de imigração do Brasil. Comparada com as versões anteriores, a nova política claramente endureceu os requisitos para imigração, tornando mais difícil para estrangeiros migrarem para o Brasil. Assim que essa política foi anunciada, rapidamente chamou a atenção de todo o mundo, sendo o Japão o país asiático mais impactado. Vale lembrar que o Japão começou a promover a imigração para o Brasil já no início do século XX, desde então, mantém essa estratégia há mais de 100 anos. Alguns internautas especulam que, com a nova política de imigração do Brasil, o projeto de longo prazo do Japão pode estar ameaçado de ruína. Mas por que o Japão é tão interessado em imigração para o Brasil? E como a nova política de imigração do Brasil afeta o Japão? Ao pensar nos países com as condições mais singulares, o Japão vem imediatamente à mente. É de conhecimento geral. O Japão é um arquipélago composto por 4 grandes ilhas, com uma população densa, mas território limitado, escassez de recursos naturais e frequentemente afetado por terremotos e tsunamis. Todo o país enfrenta o risco de submersão pelo mar, o que o torna pouco viável para a sobrevivência a longo prazo de sua população, limitando, assim, o desenvolvimento nacional. Para impulsionar sua economia, o Japão iniciou um movimento de modernização Meiji em meados do século XIX, durante o qual todo o país se dedicou a aprender com o Ocidente, adotando tecnologias e reformando política, economia e forças militares, tornando-se uma das nações mais poderosas do mundo. Com o fortalecimento do Japão, as ambições de seus líderes aumentaram, levando-os a buscar expandir seus interesses em outros países e superar as barreiras geográficas que limitavam seu crescimento. Para isso, havia 2 opções: iniciar guerras ou promover a imigração. No caso do Japão, as guerras foram frequentes, mas a imigração também precisava ser promovida ativamente. Nesse momento, um país se ofereceu ao Japão, o Brasil, situado na América do Sul. Com um vasto território e baixa densidade populacional, o Brasil, no início do século XX, tinha menos de 20 milhões de habitantes. Na época, o Brasil havia acabado de abolir a monarquia por meio de um golpe e se tornará uma república. O país estava focado em aumentar a produção, mas a indústria era fraca e a economia dependia da agricultura, com uma força de trabalho insuficiente, o que preocupava o governo brasileiro. Sem alternativa, o Brasil buscou parceria com países asiáticos de alta densidade populacional. Disse que o Brasil primeiro procurou a China, mas a política de isolamento do Império Qing proibiu que seus cidadãos saíssem para trabalhar no exterior, recusando a oferta do Brasil. Eventualmente, o Brasil procurou o Japão, que coincidentemente estava interessado em emigração, levando o governo japonês a assinar rapidamente um acordo e enviar 781 trabalhadores para o Brasil, marcando o início da imigração japonesa. Inicialmente, os japoneses não tinham o Brasil como destino principal, preferindo os Estados Unidos, que eram mais prósperos e melhor localizados. Registros históricos indicam que, na época, milhares de japoneses migravam anualmente para os Estados Unidos, o que sobrecarregou o país. Por essa razão, em 1924, os Estados Unidos implementaram a Lei de Exclusão Japonesa. Isso interrompeu o fluxo de imigração para os Estados Unidos, levando o Japão a redirecionar seus esforços para a Península Coreana e a região nordeste da China. Sob a ideologia militarista, o Japão invadiu essas áreas, criou o estado fantoche de Manchukuo e deslocou grandes grupos de imigrantes, com a esperança de expandir a colonização e transferir sua população para o continente asiático. No entanto, essa ideia foi destruída com as derrotas do Japão na Segunda Guerra Mundial. O fracasso na guerra não interrompeu os planos de imigração do Japão. Após a guerra, com o apoio dos Estados Unidos, o Japão reviveu sua economia e tornou-se a segunda maior economia do mundo por um período. Essa experiência fez com que o Japão considerasse os Estados Unidos como um modelo a ser seguido, aspirando a se tornar uma potência semelhante. O governo japonês sabia que a posição geográfica dos Estados Unidos, com um vasto território, abundantes recursos e um entorno seguro, era um dos principais fatores para seu sucesso. Como os Estados Unidos estavam fora de questão, o Japão precisou buscar outras alternativas. Foi nesse momento que o Brasil surgiu como uma opção.
Geograficamente, o Brasil compartilha várias características com os Estados Unidos, exceto pelas regiões montanhosas. Politicamente, o Brasil no século XX tinha uma fraca capacidade de governança, população limitada e uma urgente necessidade de imigrantes para estimular a economia. Para atrair imigrantes, o Brasil criou políticas favoráveis, como exigir que os imigrantes tivessem familiares e profissões estáveis. Isso era ideal para os planos do Japão de transferência de população. Assim, Brasil e Japão firmaram acordos que deram início a uma nova onda de imigração para o Brasil. A concentração da população local em grandes cidades fez com que os japoneses se estabelecessem principalmente no litoral sul do Brasil. Empresas japonesas construíram estaleiros e fábricas de automóveis nessas áreas, promovendo atividades industriais e de pesca, empregando trabalhadores japoneses e incentivando mais imigração. Embora o Brasil exigisse que os imigrantes falassem português e adotassem a cidadania brasileira, a forte identidade cultural japonesa permaneceu. Muitos imigrantes japoneses, mesmo naturalizados, ainda se consideravam japoneses e investiram na educação, criando escolas japonesas e formando uma nova geração de líderes locais. Hoje, existem líderes de origem japonesa em diferentes cargos do governo brasileiro, e empresas japonesas como Mitsui têm presença significativa no Brasil. Embora os rumores de que as empresas japonesas compraram mais terras no Brasil do que no Japão tenham sido desmentidos, o interesse do Japão no Brasil é inegável. Entretanto, com as novas políticas de imigração do Brasil, que incluem uma revisão rigorosa das terras compradas por estrangeiros e critérios mais rígidos para imigrantes, o planejamento japonês de um século pode estar ameaçado. O Brasil, agora mais atento aos riscos de imigração massiva e inspirado por conflitos como o recente agravamento do conflito Israel-Palestina, teme que aceitar muitos imigrantes possa desencadear problemas de longo prazo. Essas novas medidas afetam diretamente os planos do Japão, colocando em risco seu projeto de um século de imigração para o Brasil. Sem opções de recorrer à força militar e com o foco estratégico atual dos Estados Unidos na Europa e Ásia, o Japão terá que reconsiderar seu plano de deslocamento populacional.